Seja bem-vindo ao nosso Psicologia e Propósito. A gente começa mais um encontro para conversarmos sobre saúde mental, sobre vida cotidiana. Olha, tem tanta coisa para a gente abordar aqui nessa mesa. E hoje, em especial, eu quero trazer um tópico que tem se tornado muito relevante atualmente. Não que isso nunca aconteceu ou nunca foi usado, mas você já ouviu falar em avaliação neuropsicológica? É sobre isso que a gente vai falar aqui. E por que é tão importante esclarecermos o que é, para que serve, como funciona, para quem é indicado? Porque atualmente vemos um crescimento, um avanço significativo de alguns transtornos mentais. E aí, para alguns, basta você ler no ChatGPT, no Google, alguém falou, a família falou e você vai, eu tenho isso e beleza, agora eu vou me tratar. Mas cadê a certeza, a evidência científica de que é ou não determinado transtorno? É aí que entra a avaliação neuropsicológica. Hoje eu converso com a psicóloga clínica Milena Barbosa, que está aqui comigo. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, prazer. Tudo bem com você? Prazer nosso receber você aqui. A gente tem uma convicção de que uma avaliação neuropsicológica bem feita por um profissional concentrado, competente, pode esclarecer muitas coisas e definir o processo, a vida daquele paciente. Com certeza. É bem assim que você está se finalizando a especialização em neuropsicologia, mas já faz a avaliação. É essa importância que uma avaliação neuropsicológica tem, não é? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Assim, a gente pegar ali uma pessoa que está diante de um questionamento, né? Que está ali, quando a gente fala em saúde mental, está impactando, né, toda a vida da pessoa, né, não só na área emocional, mas no profissional, no familiar, social, em todos os âmbitos, né, que é o que a gente entende como um transtorno psiquiátrico, né, um impacto significativo em todas as áreas. Então, a gente pegar alguém que está tendo prejuízos em diversos âmbitos e a gente conseguir ajudar, né, a gente conseguir não só identificar o problema, né, identificar o que vem acontecendo, mas também conseguir perceber alternativas, né, para lidar, para mitificar, né, para potencializar alguma área relevante, né, porque na avaliação muita gente acredita que a gente só vai enxergar, só vai procurar o problema. Sim. Mas a gente também avalia e identifica potencialidades. Então, a gente pode usar essas potencialidades para trabalhar uma dificuldade, né? Então, exatamente. É transformador na vida da pessoa ter esse norte, né? Olha só, fala aí, tem vários braços para a gente conversar. Um deles é essa importância da avaliação, porque, primeiro, as pessoas sofrem um pouco de medo ou preconceito de chegar até a um neuropsicólogo e ele é focado em realizar a avaliação, ele é focado em ir atrás e mapear a pessoa, mas não apenas pela observação. São aplicações de testes e a gente precisa dessa avaliação neuropsicológica em muitos casos para não haver uma substituição de problemas. Primeiro, pode não ser um problema de saúde mental e a pessoa já carrega. Vou trazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu conheço pessoas que elas falam assim, não, eu sou muito depressivo. Eu sou muito depressivo. Eu falo assim, já foi ao médico? Não. Mas, às vezes, vem uma tristeza, uma depressão, uma coisa assim. E dura quanto tempo? Não, dura assim umas 2 horas e depois eu melhoro. E eu preciso de um remédio para melhorar isso, para tratar isso. Aí, é comum, quando isso acontece, já rotular o nosso problema. Mas quando chega para você fazendo uma avaliação, nem sempre isso está certo. Sim, com certeza. Né? Hoje a gente vê um
um boom ali na internet muito relacionado a TDAH, autismo, né? E as pessoas têm certeza de que elas têm determinados quadros, né? Determinados diagnósticos e elas chegam... Verdade. Não, eu tenho, com certeza. E parece que é um diploma. Para algumas pessoas eu penso assim, não, aqui ó, TDAH, não, eu sou autista. Para essas pessoas que é como se não tivessem noção do que realmente é ter o transtorno do espectro autista ou ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São coisas sérias. Com certeza. Que muda a vida da pessoa por completo. E agora, não, é autista. Fala na brincadeira. Até alguém que, um pai atípico, ouvir e aí não vai gostar. Sim. Porque ele sabe o que é ser pai de uma criança com TEA. Exatamente, né? Saber viver, né? É muito diferente da fala, né? A gente está ali lidando na pele, tanto como paciente daquilo, quanto ali como rede de apoio, né? Com quem viver com alguém nessas condições, né? É muito diferente. Porque uma coisa é eu me usar de um título quando me convém ou para justificar alguma ação, mas como o exemplo que você deu, uma duração ali de 2 horas, né? Eu fico me sentindo assim 2 horas, passou, eu lido com a minha vida, sigo normalmente. Outra coisa é eu seguir uma vida inteira com aquelas características, com aqueles prejuízos, né? Lidando com o preconceito das pessoas, né? Com a falta de estrutura, né? Que a gente ainda tem na sociedade para lidar com os transtornos mentais, né? Isso é assustador. Não ter essa estrutura, não ter a empatia do outro, não ter o conhecimento do outro para não julgar. Você tá assim porque você tem que levantar, tem que fazer alguma coisa. Se continuar assim, piora. Você tem que mudar. Quando você fala isso, você pensa que vai usar um termo muito antigo que muitos pais falavam, né? Psicologia reversa, psicologia inversa. Não, eu falo assim para poder motivar. Meu amigo, quando você fala assim para alguém que, por exemplo, sofre com depressão, você não starta para ele ouvir aquilo e se levantar. Você aperta o botão para falar assim, olha, aí ó, pode piorar, pode mergulhar mais fundo, porque a pessoa vai pensar o seguinte, nossa, parece ser tão fácil, nem isso eu consigo melhorar, então realmente eu estou muito ruim, eu sou muito ruim. E aí vai de ladeira abaixo. Mas, Milena, quando a gente se depara com essas emoções variadas e, infelizmente, a gente parece que não tem essa habilidade de localizar, identificar as emoções e aí a gente começa a dar uma justificativa. Claro. É coisa cerebral. A gente tem que ter as explicações. Tô assim porque é depressão, tô assim porque é TDAH. Eu esqueço tudo. Não é porque você não anota, né? Mas é porque você tem TDAH. Tem uma diferença aí. Sim. E aí, as pessoas chegam lá na sua clínica e vão começar a fazer uma investigação. Nem sempre os resultados são de acordo com o que a pessoa falou. Como é que é a reação delas quando... Assim, caramba, eu jurava que eu tinha isso, não tenho outra coisa, ou não tenho nada. Como é que fica? Ou até quando a pessoa acha que não tem nada, né? E ela se depara com um diagnóstico também, né? Tem isso. Eu vou fazer só porque estão no meu pé, estão insistindo, mas eu não tenho nada. E aí quando chega, ou ela imaginava que era uma coisa e a outra, né? Verdade. Assim, depende muito de cada pessoa. Né? Algumas pessoas vão ter uma reação positiva de quando a gente faz ali a devolutiva dos resultados e a pessoa vê assim, nossa, eu estou me vendo, né? O quebra-cabeça está se formando e eu estou conseguindo me entender. Né? Isso aqui está fazendo sentido, tem um motivo, então, por que eu me sinto assim, por que eu faço determinada coisa, ou por que eu não consigo me adequar dessa forma. Né? Então, ela vai se sentindo mais compreendida, né? As coisas vão fazendo sentido para ela. Sim. Mas quando ela se depara com um diagnóstico ou a ausência de um diagnóstico, também pode acontecer da pessoa ficar meio ali ressentida. Então, o que é isso que eu sinto?
não é nada, não. Ou Pode ter ser, uma outra explicação mais... pode ser biológico, pode não ser da saúde mental, mas pode ser biológico, pode ser social. E aí Isso. Ou vai, algo mais complexo, né? vai Por caber exemplo... uma outra avaliação mais ampla, não aquela específica, como é feito na neuropsicologia, né? Sim, por exemplo, já tive casos em que a pessoa chega acreditando que não, o que eu tenho é um TDAH, eu tenho certeza, e aí quando a gente vai ver a queixa ali de esquecimento, procrastinação, todos ali os sintomas parecidos com o TDAH tem um viés emocional. Olha Então, aí. eu posso estar depressivo, eu posso estar sendo muito cobrado emocionalmente, e aí é uma questão muito mais emocional, um impacto ali em que você tenha demandas terapêuticas, né, para tratar, do que um TDAH em si. E aí é, às vezes, mais complicado para a pessoa, porque ela vai ter que lidar com coisas que, às vezes, ela não queria lidar. E o TDAH vai lá tomar Ritalina. Vai fazer... Resolveu. Exatamente, tem essa falsa Só que não é ideia, o TDAH. né? Exatamente. Né? Bom, quais são os casos que a gente hoje tem maiores procuras para fazer essas avaliações? A gente sabe que o TEA está muito em alta por conta do boom, da explosão que tem acontecido nos últimos anos. Mas tem outros também, mas eu acho que bate mais na sua porta. Além do TEA, a gente vê para TDAH, deficiência intelectual. Normalmente não é procurado para investigar a deficiência intelectual, mas é o caminho que a gente chega. Entendi. Né? É porque algumas aí são comorbidades que vão juntas, né? Vão em pacotes. Né? Tem pessoas que têm o TEA, que é o autismo, e TDAH. Vai investigar para fechar um laudo se é realmente autismo, chega lá e fala, olha, tem o autismo e tem o TDAH também. O DI, né, o déficit intelectual, é o que dificilmente... eu quero saber se tem deficiência intelectual. Primeiro porque as pessoas têm dificuldade de aceitar esse termo e esse transtorno. Claro. Né? Porque as pessoas falam assim, não, é o fim do mundo. Bom, gente, tudo depende. Né? Depende da situação, depende da idade, depende do quanto vai conseguir fazer de terapia, depende de muitas coisas. E então não dá pra gente colocar um né? ponto final e perder as esperanças. Sim. Né? Cada caso é um caso. Os profissionais estão ali para reforçar essa esperança e ajudar né, o paciente e a família, claro. TDAH e TEA e DI, tem algum outro que os adultos procuram mais para identificar? Além desses? Sim. Porque tem teste de tudo. Sim. Né? Tem teste para saber depressão, para saber nível de estresse, para avaliar a intensidade do burnout. Tem testes. Gente, vocês não têm ideia. Mas esses testes não são aqueles que a gente joga no Google e aparece para você responder 50 perguntas que vem com o resultado final. Tem nada a ver isso, né? Nada. São perguntas tendenciosas, né? Perguntas genéricas. Então, elas não estão olhando para a particularidade daquela pessoa, né? Então, a gente pode fazer o mesmo teste, ter, às vezes, a mesma pontuação, e vai dizer que a gente tem a mesma coisa, mas a minha vivência, a sua, totalmente distinta, a sua realidade, a sua formação social, né? Os impactos que cada passagem de coisas que teve na sua vida te impactou, né? O teu histórico acadêmico, familiar, somos totalmente diferentes, né? Então, como é que perguntas assim, sem olhar para esse lado da nossa vida, vai determinar uma coisa? E aí você, nesses testes de internet, você joga fora a história, o histórico, exatamente, e até o presente daquela pessoa. Não sei se você de casa já viu isso, mas você faz um teste hoje na internet, você consegue um resultado. Aí você faz aquele mesmo teste na outra semana, dá outro resultado. Nossa, eu melhorei, ou não, nossa, eu piorei. Mas
depende do seu humor, depende do seu dia, depende do que está acontecendo à sua volta, do seu ambiente. Já a avaliação neuropsicológica, ela coloca em pauta todas essas variáveis. Por isso que não dá para substituir. Sim, toda a história do indivíduo é analisada, né? A gente não pode fazer um recorte somente daquele momento que ele está procurando. O momento é importante, porque às vezes os sintomas, né, os traços podem estar em maior evidência, mas a gente precisa olhar o todo. Sim, verdade. Né? Porque alguns transtornos, principalmente quando a gente fala de transtornos de neurodesenvolvimento, né, eles precisam estar presentes desde o início da vida. Não né? é uma coisa que surge depois dos 20 anos. Não, então... Porque a formação cerebral já nasce com aqueles detalhes. Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele já nasceu com aquele detalhe que define se é TEA, se é TDAH, se é Aquelas TOD. características precisam estar presentes. Exatamente. Então, não tem como... Praia ou montanha? Praia, TDAH. Exatamente. Porque você gosta de ficar paradão, devagarzão, assim, curtindo. Gente, e o pior é que as pessoas acreditam nessas avaliações, que na verdade não são nem avaliações, são testes gratuitos, sem fundamentação, sem evidência científica, sem estudos, mas são testes que convencem. Né? E muitas vezes dão a resposta que a gente espera, né? Porque a gente nesses testes de internet a gente consegue também tendenciar, né? Então, já respondeu algum na internet? Já. Eu também falo assim, não vou botar 10, não, vou botar 8. Assim, não, isso aí é 3. Vou botar 3 não, que é muito baixo, vou colocar 7. Aí eu falo assim, gente, o resultado vai dar ruim. Mas você continua marcando. Engraçado, você acha que é fidedigno. Que ninguém tá olhando você marcar uma nota diferente do que você quer botar. Mas o resultado, se for bom, você até fala. Passa a fazer parte da sua fala com os outros. Ah, não, disse ali que eu sou analítico. Eu sou um perspicaz. Ok, mas com aquele teste que você colocou umas respostas falsas ou mentirosas. E com base na sua interpretação. Até porque a pergunta nem sempre ela vai ser interpretada pelo internauta da maneira correta. Com Ainda certeza. tem isso. Porque testes psicológicos, gente, já existe há muitos anos. Mas sempre houve um grande questionamento. Uma das provas que a gente tem aí nos períodos de guerra, em que se avaliavam os soldados por testes, para saber se eles tinham a inteligência para fazer alguma coisa e tudo mais. E aí faziam os testes entre todos os jovens, brancos, pretos, pardos, indígenas, quem chegasse ali para poder entrar nessa fazia o teste. Aí você via que, naquela época, os brancos conseguiam ler. Os outros não. Indígenas não conseguiam ler. Como é que eles iam entender aquelas perguntas? Como é que as pessoas pretas conseguiriam entender aqueles questionamentos? Aí davam sempre que os brancos eram mais inteligentes, mais potentes, e os outros eram menores. Por isso que esses testes... Não dá para qualquer um chegar lá, comprar e fazer. Tem testes que só a gente, psicólogo, pode realizar. Exatamente. E até mesmo quando a gente vai fazer a interpretação desses resultados, né? E você estava falando de a gente analisar em que público a gente está olhando e a gente está fazendo esse teste. Sim. Quando a gente faz a interpretação, a gente tem essas diferenças. Então, por exemplo, eu não vou analisar da mesma forma uma pessoa que teve uma instrução numa rede privada de uma pessoa que teve, às vezes, uma instrução numa rede pública. Exatamente, é verdade. Muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, seria muito injusto, né, esse olhar de, eu vou tirar tudo por igual, quando a gente sabe que as realidades são diferentes, né? Então, eu não posso olhar
para o indivíduo que teve uma formação numa instituição pública e esperar um resultado idêntico de uma pessoa que teve uma formação numa instituição privada. Sim. A gente tem que ter um olhar individualizado para cada realidade, né? E os testes, eles promovem isso. Agora, se a gente olha um teste de internet, por exemplo, o teste está olhando genericamente, ele não sabe nem quem está fazendo aquele teste. É verdade. O máximo que sabe é se perguntaram a sua idade. Exatamente. E, ó, sexo, masculino, gênero, às feminino, vezes. É verdade. Tem um meme na internet que pode demonstrar um pouquinho essa variação de testes e avaliação neuropsicológica, mas a gente faz teste também. Uhum. Só que a gente está falando aqui de testes de internet que a pessoa toma como prova de que, nossa, que leitura fez de mim. Uhum. Tem um meme na internet que mostra um professor dando uma lição, uma missão, uma tarefa para os animais. E ele falou, olha, vai ser aprovado quem subir na árvore. E aí tem uma onça que consegue subir na árvore. Tem uma cobra que também consegue. Mas tem um peixe. Já foi, está reprovado. Não tem condições de fazer aquele teste. Estou trazendo esse memezinho que rola muito na internet aí, porque na avaliação psicológica, neuropsicológica, você vê tudo isso. Uhum. A criança, ó, eu quero avaliar se tem autismo. Assim, tá, peraí, vamos ver. Não, mas tem que ter autismo porque eu preciso do laudo, porque eu tenho que pegar o benefício. Isso é até uma polêmica aí, tá? Mas não vou entrar nessa polêmica aqui. Porém, da importância de ter um laudo real. Sim. Né, fidedigno, tá? E aí começa. Gente, não é só porque a criança não olha nos olhos que ela é autista. Não. Ou porque ela não fala. Ah, não, aí ó, não fala, 4 anos de idade não fala. Já fez o teste de audiometria para ver se a criança ouve? Uhum. Mas não, porque o autismo dá o benefício. O autismo tá na moda, o autismo parece que tá sendo bonitinho andar com... Gente, mas quem precisa daquele negócio... Não consegue. Não gosta de usar aquilo. Uhum. Eu tive um paciente, Milena, que eu precisei fazer um jogo da memória com personalidades autistas para que ele visse que existem empresários, cantores, atores, youtubers que são autistas, mas que conseguem fazer as coisas porque ele achava que ele não podia ser autista, só que era uma criança de 9 anos. E ele falava o seguinte, não, me chamou de autista, eu bati mesmo, eu não sou autista. Eu falei assim, calma, peraí, tem um laudo, você realmente é autista, mas olha só, existem essas outras pessoas que também são. Ele, é? Eu falei assim, a gente ficou umas 3 semanas trabalhando isso. Sim. Mas estou trazendo essa pequena história porque não é essa coisa bonitinha como a gente vê em alguns lugares, as pessoas falando, não, isso justifica o porquê ele faz isso ou porque ele vive assim. Quem carrega isso sente o quanto é pesado, desafiador, é muitas horas de terapia, muitas horas de tratamento. É uma terapia que começa no consultório e tem que terminar em casa, vai para a escola. Gente, é luta constante. Parabéns a todos os pais atípicos, pai e mãe de autista, avô e avó de autista, que consegue dar, né, dar esse acolhimento. Com certeza. Mas essas avaliações, elas são bem pontuadas e não acontece num dia só. Você chega lá, olha, eu quero que você veja se ele tem TDAH. Assim, tá bom. Entrou 1 hora depois, falou assim, tá aqui, ó, o laudo, tem TDAH, tá confirmado. Não é assim numa sessão só. Sim, não mesmo. Como é que funciona? E até digo, se você fez alguma avaliação assim, eu desconfiaria, eu procuraria uma nova avaliação, porque... É um processo. É um processo, não tem como, né, assim, você... Não é igual exame de sangue, que chegou lá, tirou uma vez e acabou? Não, né, a gente tem uma série de etapas, né, então a gente começa com a entrevista clínica, né, a gente ouvindo, a depender da idade, o paciente, né,
as pessoas próximas, né, que convivem com aquela pessoa, né, os lugares em que aquela pessoa frequenta. Então, se a gente está falando de uma criança ou um adolescente, a gente vai ouvir a escola, a gente vai ouvir pai, mãe, se a gente está falando de um adulto, às vezes a gente vai ouvir, às vezes, as pessoas do trabalho, de outros meios que ela está inserida, sim, porque a gente precisa não só de como a pessoa está se vendo, mas também de como os outros estão observando ela. Porque, às vezes, existem coisas que a gente não percebe na gente e que estão ali, né, gerando prejuízos. É que é tão normal pra gente que não percebemos, exatamente, né? ou que passam ali, né? Então, a gente faz todo esse mapeamento ali com as pessoas, a gente ouve, acolhe, entende as queixas, quando começaram, a intensidade delas, né? Porque não basta, eu sinto tal coisa. Tá, mas você sente como? Tem o transtornos de humor, tem aquela... Ah, não, isso é porque é narcisista. Isso aí é porque ele é narcisista. Gente, um transtorno de personalidade narcisista, só um detalhe aqui, abrindo parênteses, tem muitos psicólogos que quando ele percebe que é um narcisista, ele dá alta e não continua o tratamento. Porque esse é um transtorno extremamente complexo, porque ele não aceita nunca mudar nada e ele ainda convence o psicólogo que ele está certo, que ele é a vítima, que ele é o... Você tem noção de que a importância que tem uma avaliação neuropsicológica pode beneficiar a pessoa? Porque se ela for diagnosticada com borderline, que é também um transtorno de personalidade, gente, é um dos transtornos que só perde para a esquizofrenia no tratamento. É extremamente complexo, difícil, tenso demais. E aí a pessoa está lá achando que é bipolar. Não estou desmerecendo nem diminuindo a bipolaridade, que também não é moleza. Nada é moleza. Nada, gente. Só quem está na pele vive. Exatamente. Mas tem uns que a intensidade é muito alta. E aí, tomar uma medicação, fazer um tratamento para uma coisa, sendo outra, nunca vai funcionar. Eu conheço pacientes que trataram durante anos TAG, transtorno de ansiedade generalizada, para descobrir depois de 4 anos que era TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem... Ah, mas é porque tem ansiedade no TOC? Tem, mas a medicação, o processo terapêutico é completamente diferente. E aí a importância da avaliação neuropsicológica. Você falou no bloco passado que não é uma coisa rápida, que não dá para chegar... é verdade. Porque às vezes o paciente já chega com o laudo dele, né? Sim. É mesmo. E aí, se o profissional não for sagaz, ele vai falar assim, já que ele falou que é ansiedade, então deixa eu fazer essas perguntas aqui para ver se é mesmo. Ele pode enganar. Foi essa pergunta que eu deixei no finalzinho. Ele pode tentar. É mesmo. Né? Às vezes, principalmente quando a gente fala de transtornos de personalidade. Sim, né? Esses são... Porque tanto a pessoa, às vezes, ela tem uma interpretação diferente de si. Então, você deu o exemplo do narcisista. Ele vai ter uma interpretação de si que ele é o coitado das situações, que ele é sempre a vítima. Então, ele vai trazer para mim uma versão de... Olha o que o mundo faz comigo, olha o que as pessoas fazem, olha o que me acontece. E ele acredita que aquilo é a verdade. Sim, né? sim. Ele não fala só para te convencer. Ele vive aquilo que ele está falando, mesmo sendo uma interpretação disfuncional. Sim, por isso que os transtornos de personalidade não são sofridos só para quem convive, mas principalmente para quem passa, né? Porque imagina você ter uma concepção de que uma coisa é daquele jeito... E você ter que encarar que não é. Que você enxerga as coisas de um modo tendencioso, né? E não necessariamente real. É você descobrir que você está usando a calça comprida na cabeça e do nada fala assim, não é aqui. Exatamente, né? Como é que alguém diz para você que o que você entende sobre você não é assim? E aí a pessoa já tem 40, 50 anos e fala assim, mas como não é assim? É um choque. Com certeza. E se for
alguém que tem alguns transtornos, né, de personalidade que são tão intensos como o borderline, que as emoções são bem extremistas, o acesso de raiva, às vezes o psicólogo tem que tomar cuidado para não apanhar. Né? E aí vem a importância dessa avaliação para poder chegar a esse ponto e direcionar. Exatamente. Agora, o que muda para um paciente que recebe esse diagnóstico de forma assim correta? Como é que você realiza na clínica? Nossa, muda tudo, né? Tanto de eu entender finalmente o que acontece comigo. Então, já ouvi coisas como, nossa, eu passei a vida toda me forçando, ou tentando me enquadrar nesse jeito, nesses locais, porque eu achava que eu não fazia o esforço suficiente, de que eu não era capaz, né? A pessoa começa a ter crenças negativas, né, e disfuncionais sobre si, porque ela acredita, se eu não sei, ou se aparentemente eu não tenho nada, é só falta de vontade, é só, eu não me empenho o suficiente, né, para ser igual ao outro. Então, a pessoa vai se forçando, se colocando em situações desconfortáveis. Então, à medida que ela entende, não, existe um motivo, tem uma explicação por que eu me sinto assim, por que eu ajo assim, por que eu não alcanço determinadas coisas, porque isso aqui é difícil para mim. Então, ela conseguir entender isso reduz, né, essa autocobrança, você melhora ali, você torna a pessoa mais compassiva, compreensiva. Ela tem compaixão com ela mesma. Exatamente, né? À medida que ela entende o que acontece com ela, né? E ela pode trazer também isso para o outro, né? De explicar para o outro. Então, também melhora a relação social, né? Tem esse impacto. Imagina você ter uma raiva de você mesmo porque você nunca alcança aqueles objetivos. Mas você não alcança porque você tem... Existe um motivo maior. Um motivo, você tem um porquê. Por exemplo, uma pessoa com um transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Gente, o TOC não é só de alinhamento e limpeza ou não ficar doente, Nem não. um pouco. Esses são demonstrações do TOC. Mas tem vários tipos. Popularmente conhecidos, né? Você tem TOC. Então você não gosta de nada bagunçado, né? Tem que ser tudo alinhadinho. Às vezes não é isso, não. Não tem nada a ver com isso. Às vezes começa o TOC de um jeito. E desencadeia para outro. Com 15 anos de idade vem outro. Com 17 vem outro. E vai trocando. E o excesso de pensamentos e tudo mais. Aí a pessoa tem TOC e não sabe. Vai fazer uma prova. Um concurso público. Não consegue se concentrar, não consegue estudar, não consegue se dar bem na prova. Mas é porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Bacana, chegou próximo de alguma coisa. Qual o tratamento disso? Faz mindfulness, faz meditação. Respira. Isso ajuda? Ajuda. É parte do tratamento. Mas não resolve. Porque você está resolvendo o sintoma, não o problema, a causa. E aí, como é que eu vou saber se isso é ou não é o TOC? Não vai saber enquanto não pesquisar. E não é pesquisar no ChatGPT. Não. Né? Porque hoje em dia o ChatGPT você pode falar assim, eu penso isso, eu tenho isso, eu tenho isso, tenho isso. Irmão, às vezes o ChatGPT manda até o CID. Mas não quer dizer que está certo. Quantas pessoas você conversa que dá soluções para a sua vida que não estão certas? E o ChatGPT também pode fazer isso. A questão é um profissional que vai poder te avaliar e tudo mais. Um neuropsicólogo que vai conseguir ter esse olhar, que vai ver além dos sintomas, além do que você fala, além do que você quer que ele saiba, porque ainda tem isso, né? Você falou isso de, dá para enganar, né? Então, ele vai me dizer uma coisa, mas às vezes as situações vão demonstrar o contrário. Ouvir as pessoas que convivem é importante também por isso, né? Então, ali na sessão, né? A gente faz uma série de sessões. Por isso que em uma só não dá, né? Não, nem um pouco. Então, você vai acompanhando aquela pessoa ao longo do tempo, vai entendendo, vai observando, né? Porque é até um mito que as pessoas têm, né? A avaliação é só aplicar teste e dizer se é ou não é. Não. Existe todo... Tanto que existe uma discussão, né? Avaliação e psicológica e teste psicológico é a mesma coisa? Tem nada a ver uma coisa com a outra.
A avaliação pode ter teste. Sim. E o teste pode não ser a avaliação. Com certeza. Né? Exatamente. Que o teste é para você ver um construto, um ponto. Sim, como uma prova. Você vai lá, vou responder, eu vou fazer um exercício ali proposto e aquilo vai me dar um resultado. Né? Se está dentro do esperado, não está. Exato. Se tem uma quantidade de sintomatologias indicativa de algum transtorno ou não. Mas a avaliação é mais do que isso. Eu vou pegar esse resultado e trazer para a vida da pessoa. Você vai cruzar muitos dados. Exatamente. Eu vou interpretar o que aquele resultado está me dizendo sobre o que aquela pessoa pensa, faz. Como é que aquele resultado está aplicado na vida dela. Porque às vezes eu posso ter um resultado que não necessariamente seja condizente com algum problema específico. Então, às vezes, eu vou ter um prejuízo ali... eu fiz um teste num dia que eu não estava bem, né? Eu saí de casa, tive um problema pessoal, né? Tive um problema na rua, a caminho do consultório. Às vezes a gente também não acorda bem, não estou me sentindo bem fisicamente. Como é que eu vou desempenhar bem aquele teste? Eu não vou desempenhar. Então, por isso que é importante esse olhar para além do resultado. Então, eu vou conseguir discernir ali. Esse resultado, poxa, mas era num dia que aquela pessoa não estava bem, então isso interferiu. Isso porque você não fez num dia só, você fez em vários dias, Exatamente. Você conheceu a pessoa. Eu vou conhecendo a pessoa, né? A gente vai entendendo o que aconteceu. Às vezes são testes ou perguntas que são difíceis para a pessoa. Então, tudo que é difícil, a gente naturalmente se esquiva. É verdade. É uma proteção que a gente tem. Então, aquela pessoa teve um repertório ruim. Será que é porque ela não consegue ou porque aquilo estava tão difícil que ela se recusou, né? Ela se sabotou, né? Ela não consegue enganar o profissional, mas ela se engana que consegue fazer isso. O fato é que, no final, tanto os testes utilizados, eu queria falar um pouquinho sobre eles, quanto essa avaliação, essa observação, essa conversa com algumas pessoas, essa busca. E quando eu falo conversa, gente, não é esse bate-papo de fila de banco, não. Tá? É uma entrevista direcionada, perguntas pensadas. Você pensa que não, mas quando um psicólogo faz uma pergunta, ele tem uma outra escondida, né? Que você espera ele dar aquela resposta para lançar outra. Se ele não der, ele vem com uma outra para fazer você chegar lá, para ele poder... É tudo uma preparação de caminho. Sim. Eu tenho um paciente senhor de 82 anos que eu venho trabalhando com ele, sofre de Alzheimer, e aí ele falou assim, olha, o Anderson me faz umas perguntas que me deixa pensando depois... E aí depois ele joga uma outra. Eu falei assim, pô, que bom. Que bom que ele consegue perceber isso, ter esse raciocínio. Mas nas avaliações, isso é de praxe para você. Né? Você gosta de fazer assim, assado. Mas desse jeito que você faz, mas o que você sente quando você está fazendo? Aí depois vem uma pergunta bomba, ela vai e joga assim. Mas... Para não assustar, você vai preparando o caminho, né? E a gente também tem que ter um cuidado na forma que a gente pergunta, né? Até porque, às vezes, eu estou investigando uma possibilidade ali de um diagnóstico. Mas eu não posso, sem ter certeza, numa pergunta, deixar claro para aquela família, para aquela pessoa que eu estou pensando naquilo. Porque se não for... Eu já criei um alarde, eu já criei ali um medo, um possível diagnóstico para aquela pessoa e às vezes não é. E até o abandono do processo. Exatamente. Assim, então, nossa, que psicóloga maluca achando que meu filho é isso, já era. Exatamente. Então tem que ter todo um cuidado na forma de perguntar, né? E na própria empatia, né? A gente está lidando com a vida de alguém. Então, eu não posso ser indelicada na pergunta. É verdade. Tem que ter sensibilidade, As perguntas bombas, elas existem. Sim. Mas elas têm momento certo, tem jeito, tem modo certo. Tem também... Às vezes, a pessoa está pronta, mas aconteceu algo no dia anterior que ela trouxe e falou assim, acabou, vamos tratar disso aqui. E depois a gente fala, né? A vida não vai acabar por uma sessão a mais, uma a menos. Sim. Né? E vai continuar. Esses testes que a gente falou e diferenciou de avaliação, não é qualquer pessoa que pode comprar esses testes, tá, gente?
Ah, se neuropsicólogo faz testes, eu vou comprar, porque tem o manual e eu vou considerar os resultados. Não é essa bagunça toda, não. Não vai fazer a psicologia da casa da mãe Joana, não, que não é isso, não. Tem um limite. Sim. Né? Tem teste que funcionou até dezembro do ano passado, que esse ano não funciona mais. Sim, os testes passam por validade, né? Exatamente. Então não dá para se pegar qualquer teste, até no SATEPS, que é o lugar onde a gente avalia se o teste, tem um órgão para isso, que avalia se o teste está válido, né? O que ele realmente busca, se tem testes que são internacionais que a gente não pode trazer para o Brasil, se não tem passar... Que ter reinterpretação, né? Adequação para o local, né? Porque eu não posso pegar... um teste internacional, ele está falando de uma realidade daquele lugar. Uma cultura. Uma cultura, todo um aparato ali, e aí eu vou jogar numa outra região, com outra cultura, com outra forma, outra criação, e aí como é que eu vou dizer que aquele resultado se equipara a esse, se a gente está falando de outra coisa? Por exemplo, é um costume... lá estadunidense, as crianças desde pequena têm tarefas domésticas, né? Assumem essas responsabilidades, cuidado da casa, vai ali atingindo conforme a idade, né? Mas já não é uma realidade tão comum, né? Em todas as famílias brasileiras. É verdade. Né? É verdade. Algumas até têm, mas não é a realidade. Então, eu não posso pegar para avaliar, vamos dizer, a autonomia de uma criança com base naquele repertório. Ah, porque aí eu vou avaliar uma criança americana faz aquilo, então ela tem aquela autonomia. Aí a criança brasileira não faz. Isso quer dizer que ela não tem autonomia? Porque a realidade cultural dela é diferente. Não dá para... Não dá. Então, os testes precisam dessa validade, dessa interpretação, esse cuidado, né? Atualização. Por isso que perde a validade. O tempo muda. Por exemplo, a gente já tinha esses testes antes da pandemia da Covid-19. A pandemia fez uma mudança no mundo e nos testes também. Sim. Né? Muitas coisas precisaram passar por avaliações, atualizações, porque já não conseguiam mais responder àquela demanda. E isso é uma responsabilidade do profissional para ver qual teste eu vou utilizar, qual que eu posso utilizar. E não pense que, não, mas eu fui procurar um neuropsicólogo e cobra muito caro, porque, gente, os testes são comprados. Caríssimos. E são caros. E não dá para você comprar, eu comprei um teste, eu posso usar pelo site lá do SATEPS, eu posso usar por 3 anos. Beleza, você vai usar por 3 anos. Mas veio 10 folhas de teste. Vou tirar xerox. Não pode tirar xerox. Você tem que usar só com 10 pessoas. Se eu for usar mais, eu tenho que comprar mais. E se aparecer mais um, só um, Milena, só um. Não tem como... olha aqui e responde aqui. Não, porque aquele documento é do paciente. Cada pessoa vai ter a sua avaliação. Né? Eu não posso usar o teste de um para o outro. São coisas separadas. Cada pessoa vai ter a sua pastinha ali com os seus documentos. O teste é um documento. Sim. Né? Que pode ser utilizado em processos jurídicos, em laudos médicos que neurologista, psiquiatra pode solicitar para ver. Exatamente. É um documento realmente sério. E aí eu estou falando isso, gente, porque esses testes, primeiro, não são baratos e não dá para você comprar um e sair utilizando à torta e à direita. Por isso que uma avaliação neuropsicológica não não dá para fazer com uma consulta social de R$30. Às vezes R$30 não paga nem para você conseguir dar a entrada naquele teste, porque eles são realmente... Não paga o material. Só para as pessoas de casa terem uma noção, a média de um teste comum que é muito utilizado, quanto é que você diria? Em torno de um teste muito comum, por exemplo, se a gente estiver falando uma bateria de inteligência, Sim. Que é um teste que a gente usa para toda a avaliação, em torno de R$2 a R$3.000. E vem quantos testes para serem feitos? 5 a 10. Olha aí, R$3.000 para, vamos colocar 10, sai cada teste por R$300.
Sem contar que precisa de uma clínica para fazer, de uma preparação e de uma antecipação até chegar o momento do teste. Não é só aquele teste. Porque não pode chegar e falar assim, ó, é a primeira... Faz esse teste aí, vai. Não, porque o profissional ainda não conseguiu agrupar informações daquela pessoa para avaliar aquele teste dentro daquela realidade. Gente, é uma necessidade, avaliação neuropsicológica, e eu falo isso com muito pesar de que, infelizmente, muitos estão buscando o tratamento de algo que ainda não sabem se tem, porque não é fácil encontrar essa avaliação, principalmente no Sistema Único de Saúde. Tem vários pacientes que estão lá lutando 2, 3 anos esperando a oportunidade para fazer, porque não tem. E quando tem tanta gente que não consegue dar conta. Aí, às vezes, precisam partir para o particular. Só que o particular é o investimento. Eu estou falando aqui dos testes, dos preços, para explicar o porquê que não é R$100 uma consulta que vai resolver tudo num dia. Né? Tem um custo muito alto. Agora, a família toda, ela se envolve com esse paciente que está sendo avaliado. Né? E às vezes a família vai querer sempre essa resposta muito rápida. Como é que você faz quando chega lá um pai e fala assim, então, já tem alguma resposta para mim? Porque assim, eu preciso da entrada no benefício, na escola estão cobrando. Ou e até aí? aquela família está ansiosa, né? Ela precisa de respostas, Exatamente. estão sofrendo, né? Estão sem saber, querem ajudar o quanto antes, né? Então, natural. O que eu tento sempre desde cara, né? Na primeira vez que a gente se encontra, eu já explico, olha, vai demandar tanto tempo e eu só posso ter as respostas ao final. Qualquer análise que eu possa dizer antes do tempo seria precipitado, seria equivocado. Pode ser uma resposta só para agradar o pai. Exatamente. Não, olha, pelo visto não tem transtorno, não. E depois você fala assim, não, tem sim. Ou eu mudo meu olhar ao longo da avaliação. Às vezes a gente está indo a gente começa por um caminho e a gente vai tendenciando para outro porque a gente vai enxergando outras coisas. Então, a gente não pode já dar uma sentença porque a gente está falando da vida de alguém. Então, eu não posso dizer que é uma coisa e daqui a pouco... Não, me enganei. É outra. Eu estava errada. Como é que um profissional séria que faz uma avaliação, ele não pode... Não pode, embora pode acontecer... Não deveria. Mas não deveria. Exatamente. Ele não pode se enganar. Exatamente. Eu estou falando da vida de alguém. Uma avaliação errada... vai chegar o paciente para o psiquiatra e ele vai receitar os remédios em cima daquela avaliação. Aí ele vai passar as terapias em cima daquela avaliação. Aí a criança cresce, vira um adolescente, faz uma coisa, é justificada por conta daquela avaliação. Isso pode ser para mais ou para menos. É uma responsabilidade grande. Enorme. De tempo que você já tem dos seus pacientes, qual é o maior mito que você ouve da neuropsicologia? A gente até falou, né, disso de que é só aplicação de teste, né? Então, qualquer um pode fazer, é uma coisa simples, né? Eu mesma, que sou leiga, posso pegar, dar um teste aqui, corrigir, tá certo ou errado. Vejo o gabarito. Né? Ou, é só para dar diagnóstico, né? Só para dizer se tem ou não tem. Né? A avaliação é só... quer dar uma sentença para a pessoa, né? Um título, um rótulo. Não. Não é isso. Né? O rótulo, né? Assim, o diagnóstico é só o meio é só o início do caminho. É para a gente entender para onde a gente vai guiar aquela pessoa. Sim, verdade. Mas o mais importante não é o nome. Né? Eu sempre deixo isso muito claro para os pacientes, para a família. Isso aqui é só um nome. Isso não define você. Né? Então, o mais importante é a gente entender quais são os teus pontos fortes. E aqui a gente tem dificuldades no caminho. Tudo bem.
como a gente vai enfrentá-las, qual a melhor forma da gente intervir, Sim. né? Qual o prognóstico, né? As tuas potencialidades. Então, por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade na área de raciocínio, na parte visual, né? Ele é melhor, às vezes, numa área linguística. Então, você guiar aquela pessoa, não, olha, vai por esse caminho, né? Investe nessas áreas, porque é a tua potencialidade. Não adianta você, às vezes, bater cabeça tentando ser bom numa coisa que, às vezes, você tem um grande desempenho em outra. Exato. E quando né? você faz nessa avaliação e consegue perceber esses pontos fortes, e você dá uma esperança para aquele paciente dele desenvolver, porque se focar apenas nos pontos fracos, ele pode não conseguir, se frustrar, se retrair, e Sim. aí acabou o tratamento. E a gente vai interpretar que a pessoa é só aquilo que ela não faz. Uhum. Mas ela é todo o resto. Exato, né? é verdade. E até mesmo como é que eu pego esses pontos fortes para ajudar na minha dificuldade. Sim, sem né? dúvida. Então, eu posso usar esse ponto para me levantar aqui. Então, a avaliação vai muito além. Perfeito. Milena Barbosa, que papo a gente teve aqui. A gente chega ao fim do nosso podcast, mas eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. A gente trouxe aqui muitas reflexões falando da importância dessa avaliação. Justificamos aqui muitos pontos que as pessoas falam. Foi excelente a sua participação. Obrigado. Eu que agradeço, Anderson. O prazer foi meu. Deixa pra gente seu contato, seu Instagram. Meu Hoje Instagram, todo mundo tá lá no Insta, né? Uhum. Quem quiser falar com você, como é que faz? Sim, me acha lá no Instagram, @psi_Milena Barbosa. Perfeito. Milena, sucesso cada vez maior com seus pacientes. Obrigada. E o sucesso profissional para você é quando você vê que eles estão avançando. Com certeza. É a maior conquista, né? Com certeza. Tá, e você de casa pode seguir o perfil do nosso programa Psicologia e Propósito. Lá a gente mostra bastidores, todas as entrevistas que acontecem. E também o meu, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer ter você ali no Insta pra gente conversar bastante. Você vê que aqui a gente gosta de falar e eu sou assim 24 horas por dia. Mas eu quero agradecer a sua companhia. Foi bom demais a gente estar juntos aqui para mais um programa. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.